Estamos começando o nosso programa Arquivo e hoje vamos entrevistar o jornalista Fred Mendes. Tudo bem, Fred? Tudo bom. Obrigadão pelo convite. É um prazer recebê-lo aqui no programa Arquivo de hoje. Bem, vamos começar aí do início, né? De tudo. De onde você veio, qual cidade que você veio, como veio parar em Montes Claros e o que te motivou para essa profissão de jornalista? Eu falo que Montes Claros estava no meu destino desde criança. Sempre conto essa história. Quando eu tinha um joguinho da Grow, que você jogava dado, e você tinha que sair do Rio Grande do Sul, da cidade de Chuí, e chegava quem ganhasse em Oiapoque. E aí a gente jogava o dado e ia pulando casas. E todo mundo tinha medo de cair em duas cidades, Montes Claros e Juazeiro. Em Montes Claros, quando você caía, você tinha que voltar 10 casas para buscar água. Isso era um joguinho que tinha nos anos 80. E em Juazeiro você era morto pro cangaceiro, você saiu do jogo. Então, Montes Claros só não era pior que Juazeiro nesse joguinho. E eu lembro disso, o nome dessa cidade. E quando, nos anos 90, eu viajava muito com meus pais para Bahia. E o nosso caminho era em Montes Claros. A gente dormia sempre em Montes Claros. Antes de continuar a viagem, a gente vinha do sul de Minas e dormia na Bahia. Já tinha um contato com a cidade, só, né? Hotel Monterrey. Meu contato era Hotel Monterrey. Dormia e continuava a viagem. Em 2000, de 1999 para 2000, eu estava terminando a faculdade de jornalismo e o meu projeto de final de curso foi o quê? Lagoa Gêmea, um pedacinho do Brasil, que era mostrando que no ano que o Brasil estava comemorando 500 anos do descobrimento, existia uma comunidade rural na Bahia em que as pessoas não conheciam gelo, não conheciam água, não tinha energia elétrica. E eu queria mostrar isso. E eu estava vindo para gravar esse material na Bahia e o meu carro quebrou em frente ao batalhão, num quebra-mola em frente ao batalhão. Eu estava em alta velocidade e quebrou ali. E aí eu liguei para o seguro falou assim, olha, só quinta-feira, isso era numa quinta, ele só terça-feira o seu carro vai arrumar. O que o seguro fez? Me mandou para o Hotel Monterrey. De novo. Para o Hotel Monterrey. Aí tô hospedado lá, eu tô assistindo a televisão, aí tô assistindo a televisão e fala, TV Grande Minas, Canal 4, Montes Claros. Gente, Montes Claros tem emissora de televisão? Do Ar Brasil, a voz, né? Não lembro de quem era a voz, mas isso foi em 99. Selma Almeida apresentava o jornal, eu estava assistindo o MG2. Liguei para lá perguntar como que era a questão de estágio. O seu Elias Silf tinha acabado de vender para a Globo. A Globo tinha comprado a outra parte. Então eles estavam querendo gente formada. Eu ia demorar 6 meses para formar. Aí o diretor de jornalismo na época, que era o Álvaro Borges, falou, você quer fazer um estágio aqui de 1 mês? Eu falei assim, quando? Agora. Você começa agora fazendo estágio. Aí eu aceitei. Eu mudei meu projeto de curso, em vez de ser um vídeo, eu fiz uma monografia, não mais um documentário. Liguei para o meu coordenador em São Paulo, da faculdade onde eu fazia. E ele falou, pode ficar aí, Fred, fazendo estágio. Porque em São Paulo é proibido fazer estágio em televisão, em jornalismo. Porque o sindicato proíbe para não explorar a mão de obra. O que não acontece aqui no norte de Minas. Mas em São Paulo acontece. Aí eu fiquei 1 mês. E esse foi o meu primeiro contrato em Montes Claros. 6 meses depois eu terminei a faculdade. Me ligaram. Eu já estava estava na Bandeirantes na época. E eles me chamaram para vir para cá e eu vim para Montes Claros. Isso em 2000. E não saí mais daqui. Fred, falando de Rede Globo, você trabalhou lá por um tempo, ficou conhecido na região pela Rede Globo e tudo, mas você saiu de lá e nota-se que você teve uns desafetos lá. De vez em quando se alfinetava. Você ainda tem alguma mágoa ainda da emissora e de algumas pessoas que trabalham lá? Nunca. Mágoa da TV jamais. Porque ali o Fred Mendes que se projetou politicamente, que se projetou no jornalismo, começou na Grande Minas. A minha grande questão é que o jornalismo de qualidade foi jogado na lata de lixo. E meu problema não é com eles, é com a maneira como eles praticam o jornalismo. Porque quem trabalhou na TV, na época que era a Rede Globo mesmo, que a família Marinho era dona, a neta do Roberto Marinho era dona, que era a Flávia Dausch Marinho, era outro padrão. Eu era produtor e a gente podia falar mal de quem a gente quisesse, falar bem de quem a gente quisesse, desde que aquilo fosse notícia e tivesse um interesse coletivo. Hoje o interesse coletivo foi jogado na lata de lixo. Então, meu problema não são com as pessoas, é com a maneira como se pratica o jornalismo. Quando eu fui produtor em Montes Claros, na época ela já era o Taíde, nós tínhamos a liberdade de elogiar quando precisava ser elogiado e criticar quando se criticava. A gente não fazia um jornalismo só mostrando buraco, lama, aquela coisa que você está assistindo e enjoa. A gente investigava os problemas de uma administração pública, a gente denunciava a polícia, a gente denunciava problemas da cidade. A gente não fazia um jornalismo, vamos ligar a câmera e fumar um buraco. Hoje em dia as pessoas é que mandam o material para a TV. Isso não é jornalismo, gente. Qualquer um hoje faz jornalismo.
dessa forma como é feito, e uma das críticas que eu faço é a maneira... hoje as pessoas se submetem a ganhar menos de 2 salários mínimos. Isso me irrita. Eu até altero quando eu falo isso. Porque o jornalista que se sujeita a ganhar menos de 2 salários mínimos, ele não valoriza o trabalho dele e ele não valoriza uma categoria. Resultado, todo mundo quer ir trabalhar na TV para ganhar 2 salários mínimos, aí a hora que a vaidade fica menor que a necessidade financeira, aí sai. Aí por isso tem essa rotatividade muito grande. Então, a minha crítica é a maneira como a InterTV hoje administra. Quando a InterTV comprou da Rede Globo o restante da emissora, o jornalismo decaiu. E isso não sou eu que falo. Qualquer pessoa que assiste e que entende um mínimo de informação sabe que o que se leva ali no ar hoje não é jornalismo de qualidade. Pode ser tudo, menos jornalismo de qualidade. Fred, vamos falar agora de redes sociais. Principalmente seu Facebook, que é um Facebook muito curtido, muito comentado e tudo, em Montes Claros. E você tem uma grande questão que você sempre comenta sobre a sua opção sexual, correto? O que é que você tanto explora essa situação, a sua questão sexual? Você acha que isso te dá audiência no Face, te dá curtidas e tudo, ou é um tema que você gosta de debater com a sociedade? Eu não comento minha opção sexual, os outros comentam. Então se eu não comentar, isso vai gerar mais para mim dúvidas. Vão dizer que eu como criancinha, vão dizer que eu dou para A, para B, para C e para D. Então se eu não falar de mim, que é a verdade, que é a minha consciência, os outros vão falar. Então antes de eu falar, do que outro ir lá e mentir. Então, mas você acha que isso influencia muito essa projeção que o seu Facebook... Não, eu acho que não é a minha opção sexual que me projeta, até porque eu tenho lá no meu Facebook travestis, gays, todos os tipos de gêneros da fauna. E eles não têm a mesma audiência. O que faz com que eu tenha essa audiência é falar abertamente sobre tudo sem culpa. Não só sobre sexualidade, mas sobre política, sobre economia, de eu criticar a televisão. Eu vejo agora Babilônia, todo mundo comentando o beijo das 2 senhoras na novela. Um beijo tão bobo, um selinho. Aí eu falo, gente, eu tenho que fazer um texto. Só um belisquete. Eu sou um belisquete, eu vou falar que beijo não é isso, beijo é de verdade. Você usa então, de certo modo, para desmistificar muita coisa. Desmistificar tudo. E não só a sexualidade, mas desmistificar tudo. Né? E eu toco muito mais um assunto, que é a questão da relação homem e mulher, como que é feito, como que elas funcionam hoje, como que ela funciona hoje, do que a relação propriamente gay. Eu critico muito mais a relação em que se sustenta a heterossexualidade, a relação entre homem e mulher, que a maioria trai. Isso eu sempre toco no assunto. As piriguetes que você As piriguetes que eu toco. Porque elas querem ser feministas, mas o que acontece? Elas transam com todo mundo e elas vão parar no WhatsApp, os amigos vão comentar, vão indicar elas para transar um com o outro, elas vão se desvalorizar. Machismo? Mas a realidade é machista. Então a gente não pode fechar os olhos e dizer que a menina que transa com todo mundo, ela vai ser mais fácil arranjar um namorado. Não vai. Ela pode até transar com todo mundo, mas fácil isso de uma maneira discreta e finja que é uma santa na sociedade. Porque se ela mostrar que é uma piriguete, ela está com o filme dela queimado. Montes Claros é isso, é uma sociedade machista. Uma cidade grande, mas com conceito de cidade pequena. Cidade pequena. Então isso que ela tem que fazer. Então eu falo muito mais disso do que da minha sexualidade em si. Eu critico muito mais a relação homem e mulher como que ela é hoje do que a minha sexualidade. Mas a questão da sexualidade é para desmistificar mesmo alguns temas. Fred, ainda falando de redes sociais, você fala muito lá de Chandon Rosé, de comidas e bebidas do grupo Jax, do Óbito, e faz uma propaganda enorme. A pergunta, você é garoto propaganda do grupo Jax, do Óbito? Não sou garoto propaganda deles, mas eu frequento o grupo, eu conheço o Júnior Jax, e eu sempre conto essa história, geralmente quando em faculdades, quando eu vou falar sobre rede social e comunicação, eu digo que quem me despertou sobre essa questão de como é possível, como que o Facebook é importante hoje como veículo de comunicação foi o Júnior. Eu frequentava muito forneria e eu sempre pedi um macarrão chamado talharina ao molho arrabiata, que é um molho apimentado. E eu sempre colocava lá, porque nem tinha foto. Eu tinha um BlackBerry e eu mandava só o texto. Adoro o talharina ao molho arrabiata do forneria. E eu não conhecia o Júnior ainda. Aí, um dia eu estava tomando vinho lá, ele chegou, se apresentou para mim e falou assim, Fred, eu queria te dizer uma coisa. A nossa venda aqui no Forneria aumentou muito do molho arrabiata. As pessoas não lembram o nome do molho, mas chegam aqui e perguntam, a gente quer aquele macarrão que o Fred sempre come. E aí ele me despertou e sentou comigo, puxou a cadeira e falou,
eu queria muito que você me ajudasse a divulgar o Octo que eu vou inaugurar no Montes Claros Shopping. Eu estou com um empreendimento, eu fui a primeira pessoa a saber desse empreendimento dele, que é um empreendimento alto no Montes Claros Shopping, e eu queria que você ajudasse a divulgar os pratos. E eu falei, Júnior, mas tem coisas que eu não como, tem coisas que eu não gosto, e eu não tenho como eu falar sobre isso. Aí você, não, você vai experimentar o que você gosta, você vai falar o que você acha interessante ou não. E aí começou a nossa parceria. Mas não é uma parceria de garoto propaganda, porque eu frequento um favorito. Quem me acompanha sabe que eu frequento outros restaurantes. Eu frequento muitos botecos que eu gosto de frequentar. Agora no Octo eu tenho uma relação realmente de amizade com o Júnior, e eu gosto de ir lá porque o meu grupo de amigos frequentam muito o Octo. E alguns produtos que eu fotografo e tiro foto é porque eu realmente gosto. Eu também vou muito no bar do seu Hildo, lá no Novo Delfino. E tem uma história com o seu Hildo muito engraçada. Ele chegou pra mim e falou assim, postei uma foto dele uma vez, da picanha, aí ele chegou pra mim, emocionado. Ele me abraçou e falou assim, ó, depois que você colocou minha foto no computador, veio mais de 10 mil pessoas aqui no meu bar falando que viu. Aí eu achei legal isso. E eu sempre estou lá indo no seu Hildo, posto as fotos do cupim do seu Hildo, do arroz com piqui, eu sou um garoto propaganda dele, porque eu estou divulgando. Mas eu não ganho necessariamente nada com relação a isso. Agora, com relação ao Octo, a nossa relação é de amizade. Agora eu pago a minha conta, igual muita gente acha que eu como de graça no Octo, que eu bebo Chandon de graça, não. Eu cobro. Agora, com relação a Chandon, outra história interessante. Eduardo Viana, hoje que tem Adega Minas Gerais. Quando eu comecei a postar Chandon, ele falou assim, Fred, eu quero que você comece a divulgar a Salton. Porque todo mundo chega pra mim e Chandon virou uma marca, as pessoas associam você muito a Chandon. Vamos começar a divulgar a Salton? Aí durante 2 anos eu tive um contrato com a Salton, que realmente eu divulguei a Salton. Aí eu comecei a tomar muito Salton, né? Que eu troquei a Chandon pela Salton. Mas aí, agora eu vou tentar tomar Chandon. Mas com relação ao Octo, é porque eu gosto mesmo de lá. Gente, aquele vento que tem ali, aquela sentada ali, bacana, não tem como, não tem como dizer que não seja bom, né? O que você entende, qual é o seu sentimento a respeito da ferramenta de rede social Facebook? Você acha que ela ajuda muito ou você acha que ela é uma superexposição da vida das pessoas? Olha, a questão de ser superexposição depende de quem vai usar o Facebook ou não. Eu me superexponho. Outras pessoas não fazem nada, elas só curtem. Cerca de cada 10 pessoas que usam o Facebook, 9,2% delas, elas só usam para espiar, como um BBB. Ela não curte, ela não comenta, não compartilha, mas ela acompanha. Eu pego como exemplo, eu tenho uma fanpage e o perfil. A fanpage tem uma média de 41 mil views dia. Alcançadas. Aí tem posts, por exemplo, tem publicações que tem lá 98 curtidas, 12 comentários. Aí eu olho o número de pessoas alcançadas, tem 12 mil. Então curtidas e compartilhamentos não querem dizer nada, não quer dizer nada do ponto de vista de audiência. Então é a questão mesmo de quem é carente de curtidas, né? Aqueles que ficam pedindo curtidas. O que vale mesmo é aquele analítico, né, de pessoas alcançadas. Alcançadas. E aí eu falo, a rua é muito importante. É o que você publica, você sai pra rua e aí você ouve as pessoas. Eu vi você falando isso. É verdade que aconteceu isso? É o alcance do que você publica que é importante. Agora a exposição depende de cada um. Eu, por exemplo, eu acho interessante me expor até para evitar com que as pessoas criem fantasias em torno do meu nome. Então eu me exponho. Agora tem pessoas que não se expõem em nada. Só tá lá no Facebook, posta uma foto de vez em quando. Então isso é uma questão, a decisão do Facebook, como da televisão, depende de nós. Se você não gosta de um programa de televisão, de ver, por exemplo, o Beijo Lésbico, você muda de canal, vai assistir a TV Record, a Igreja Universal. Se você quer ver isso, continue ligado. Então, tanto Facebook, quanto televisão, quanto qualquer outro meio de comunicação, só depende de quem está na frente dele. E você acha que o Facebook, para a política, ele é um formador de opinião? Você acha que ajuda muito isso? Demais. No Brasil ainda, apesar de a gente estar bem avançado nisso, ele ainda não é decisivo. Mas na eleição do Obama, a primeira foi decidida pelo Facebook, rede social. No Brasil não. Eu lembro que na eleição de prefeito, quando o Tadeu Leite era prefeito, que começou a se sentir a força das redes sociais quando teve um movimento Fora Tadeu. Porque aí começou a se preocupar. O que não saía nos jornais, saía nas redes sociais.
E aí, muitas vezes, esse movimento Fora Tadeu exagerava e mentia. Então era preciso criar o quê? Uma contra-informação. As pessoas próximas a Tadeu, amigos e funcionários, tinham que aprenderam a ter que usar a rede social para levar a verdade, ou para desconstruir uma verdade. Então, é naquele momento, que em Montes Claros, que eu posso dizer que foi o divisor de águas do uso de redes sociais, que foi o movimento Fora Tadeu. Aqueles que usaram para atacar e os que usaram para defender. E é ali que a gente foi percebendo que tinha uma força. E agora, nessas eleições, foi fundamental. Alguns deputados alguns candidatos, deputados, não valorizaram muito a rede social, ficando só naquela coisa formal, de ficar falando de projetos, aqueles discursos que eles usam na rua para a rede social. Isso em rede social não funciona. Na rede social as pessoas querem conhecer o político, ser humano. O dia a dia, a realidade dele, e traduzir a política de uma linguagem simples. E quem não fizer isso, não nas próximas eleições, vai ficar muito prejudicado. Eu acho que o Facebook, daqui a uns 10 anos, ou outra rede social que entrar no lugar, vai ser decisivo na política, como a televisão ainda é. Fred, nós temos que comentar que alguns temas que podem ser espinhosos, podem ser complexos, mas você é uma pessoa aberta e eu sinto a liberdade de fazer essa pergunta para você. É a respeito daquele episódio da sua prisão sobre acusação de pedofilia. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse episódio e falasse a sua versão dos fatos, para quem nos assiste, quem nos acompanha, para saber também o outro lado, né, da história. Queria que você ficasse à vontade para falar sobre isso. Eu nem acho espinhoso, tanto que esse é um dos assuntos que eu sempre trato. Sempre, quando eu quero criticar a Justiça ou a Polícia Federal, eu uso o exemplo do que aconteceu comigo, que foi a minha prisão, acusado de pedofilia. Acho que muita gente já sabe que em 24 de junho de 2010 eu fui preso acusado de pedofilia. O que foi o motivo da minha prisão? Eu tenho pendrives com fotos envolvendo sexo com crianças e adolescentes. Pendrives esses que eram de arquivos de matéria. Tinha 5.000 fotos, não de sexo com crianças e adolescentes, 5.000 fotos de trabalhos jornalísticos que eu fazia. Eram pendrives que andavam comigo, tinha lá de todo tamanho, escrito, matéria, pedofilia, sexo, preso, condenado não vota, preso não vota. Então eu estou cumprindo minha pena alternativa. Eles tentaram me prender, me mandar para a cadeia, deixar 6 anos na cadeia. A Justiça em Belo Horizonte transformou em apenas uma pena alternativa. E o que é essa pena alternativa hoje? Como eu comecei no GRAPA, fazendo acompanhamento de assessoria de comunicação para o GRAPA, ajudando nas ações do GRAPA, viajando com o pessoal para palestras na região. E aí eles me tiraram do GRAPA, porque eles acharam que eu estava me projetando. Aí eles me botaram na pastoral carcerária e disseram que não era para eu ficar postando foto, nem fazer trabalho jornalístico mais, fazer um trabalho burocrático. Aí eu estou na pastoral carcerária. Então eu pedi um induto, que é o que o José Genuíno e o outro lá ganhou. Eu pedi um induto, estou esperando que seja julgado. Até agora nada. Me chamaram lá para questionar minhas horas. Eu queria saber se José Genuíno, esse pessoal todo que foi condenado, que já ganhou um induto, teve direito a ter questionamento de horas, se eles eram acompanhados. E as minhas horas foram acompanhadas e assinadas pelo CEAPA, que é o que fiscaliza o cumprimento da pena. E o meu foi fiscalizado, assinado por eles com presteza, comprovando que eu fiz o serviço com presteza. E o que eles fizeram? Me chamaram lá de novo porque eles estão desconfiando que eu fraudei as horas. Passando por todo mundo, passou por um monte de pessoas, o meu cumprimento de horas, testemunhas, e eles querem fazer isso. Então, assim, não tem como eu confiar na Justiça. A Justiça, para mim, ela é totalmente injusta. Ela não é cega. Ela tem um olho bem aberto para atirar em quem eles querem. Não tem advogado que te salve da maldade da Justiça, porque a Justiça é má. Em quais veículos de comunicação você está atuando hoje? Só na revista Tempo. E faço assessoria de imprensa, trabalho como assessor de imprensa de algumas empresas e da deputada Raquel Muniz. Eu trabalhei na campanha dela, e fui um dos responsáveis pela comunicação durante a campanha eleitoral e continuo com ela. Fred, esse novo modelito, já que você assessora a Raquel, às vezes você pode responder. Esse novo modelito, meio Chanel, meio CQC, que ela está usando hoje, o terninho famoso, qual inspiração e motivação para isso? Tem algum fundamento aqui dali filosófico para passar o... Você é historiador e aí, na hora que você citar o nome do movimento, você já vai lembrar.
é o movimento sufragista. As mulheres no século XIX, no período de Revolução Industrial, elas trabalhavam até 16 horas por dia nas fábricas. Aí elas tinham que cuidar da casa, do marido, e elas ganhavam 1/3 do que os homens ganhavam. Além de elas não terem direito trabalhista nenhum, elas ainda não podiam votar. E elas queriam votar, porque elas sabiam que só através do voto, dos representantes políticos, elas poderiam mudar a vida delas, a qualidade de vida dela no trabalho. Então elas saíam às ruas, protestando na Inglaterra, e elas usavam gravatinhas. E isso é o sufrágio, em busca do sufrágio, que é o voto. Isso ficou chamado como movimento sufragista. E a Raquel, quando ela decidiu usar o terno como roupa, foi esse símbolo, porque ela acredita, uma homenagem a elas, do movimento das mulheres, que permitiram que ela votasse, pudesse ser votada, e uma campanha que ela iniciou junto com outras deputadas do Congresso, até com a senadora Marta Suplicy, que o aumento da participação feminina no Congresso. Hoje, dos 513 deputados, 10% somente são mulheres. E agora ela votou, uma das últimas votações dela, foi com relação à participação de pelo menos uma mulher na mesa diretora. Então essa é a batalha dela. Ela usa esse terno, essa gravata, para homenagear o passado das mulheres sufragistas que brigaram pelo direito de votar e serem votadas, e hoje a briga de fazer com que a mulher tenha mais espaço dentro do Congresso. De certo modo, cria uma marca, um símbolo muito forte, porque associa diretamente a ela, né? Isso, e aí virou uma polêmica, porque as pessoas começaram a brincar que era do CQC, algumas pessoas chegaram para mim e falaram: Fred, você emprestou os ternos do seu tempo de repórter para Raquel, uns colocaram, ela pegou o terno de Rui, e criou mil coisas, dizendo que ela estava fazendo isso para aparecer. É claro que ela apareceu, inevitável. Tanto é que está sendo comentado. Está sendo comentado até hoje, né? É a mesma coisa quando ela usou o capacete o chapéu dos catopês, né? Que a intenção dela era o quê? Era homenagear a cultura do norte de Minas. Era representar Minas Gerais lá no Congresso. E ela foi com essa intenção, porque ela sabia que iam questioná-la. E ela ia fazer homenagem aos catopês, porque de quem ela sempre teve uma excelente relação, de que ela é uma das grandes incentivadoras do movimento. Então, essa foi a intenção. Agora, se aparecer é inevitável. A partir do momento que você sai do lugar comum, você aparece. Agora, não foi essa a intenção. Ela não vestiu um terno e uma gravata para aparecer. Ela vestiu um terno e uma gravata para fazer uma homenagem por mulheres que apanharam e morreram no passado, para conseguir fazer com que ela pudesse ser votada. E também para defender a ideia de que tem que ter uma participação maior das mulheres, tanto nas câmaras municipais, quanto na Câmara Federal. Tem nada de CQC, roupa de Rui, roupa de Fred, né, que era repórter, Chanel, nada disso. Mas ela fez como um estilista famoso lá em Belo Horizonte a roupa, os ternos dela. Ficou interessante, né? Jogar. Virou matéria na Veja, saiu na Folha de São Paulo. Nas redes sociais, e o WhatsApp bombou quando ela apareceu de terno no MGTV. E aí teve críticas positivas, negativas, mas isso já era esperado. Ela não colocou um terno sabendo que ia agradar gregos e troianos. A intenção dela era passar uma informação, fazer com que perguntas fossem feitas como essa. Por que ela usa? Por que você está usando? Para que o movimento sufragista fosse lembrado e homenageado. Eu gostaria que você explicasse aqui para todos que nos assistem o significado de uma expressão. O que é um boy magia? Você é um boy magia. O que é um boy magia? A expressão boy magia não fui eu que inventei. Só que é engraçado que quando eu comecei a falar, não se fala. Quando eu comecei a usar essa expressão no Facebook, há uns 2 anos, tem 2 anos atrás, ninguém comentava isso, nem na televisão. Só que esse termo surgiu na moda em São Paulo. Quando tinha homens bonitos que estavam desfilando na passarela e não eram gays, porque era muito gay que mexe com moda. Cabeleireiro, maquiador e os modelos. Muitos modelos são gays, a maioria. E quando aparecia um hétero desfilando, as bichas do desfile e os homens falavam assim: gente, esse é um boy magia. E era um termo... por que magia? Porque, gente, é encantador, bonito, interessante, despertava coisas nas bichas, tudo lá, nas mulheres. Ficava tudo louco. Ficava tudo louco, porque só tinha viado desfilando. Então, aí criou-se o termo. Aí o mundo da moda falou assim: fulano é boy magia, fulano é boy magia. Para diferenciar dos que não eram boy magia, que eram os homens bonitos, mas gays, né? Então, esse foi o termo usado. E o termo no mundo da moda começou a ser usado. Eu estava assistindo um programa GNT, chama GNT Fashion. Aí uma das apresentadoras, aí Ludmilla, que trabalha hoje comigo, trabalhou comigo na campanha de colou.
Porque boa magia é isso, é sinônimo de homem bonito. Essa que é o sinônimo. Geralmente quando eu falo assim, eu posto no meu Face um boy magia, o pessoal já fala assim, boy magia do Fred. Não é boy magia do Fred, é boy magia da coluna do Fred. Até porque a foto do meu boy magia eu não posto, né? Por motivos óbvios. Agora, o boy magia que tá lá no Face, pode ter certeza que não é nada meu. Quando eu coloco ali que o cara é boy magia, pode ter certeza que não é nada meu. Agora os que não aparecem, o pessoal desconfia. Agora se apareceu, não tem nada comigo. Aí, pra quem não sabia, ficou sabendo agora. O que é boy magia? É super bom você ser um homem, pra ser boy magia, tem que ficar feliz demais. Ser chamado de boy magia, fica feliz. Você é um boy magia. Não, vou contar uma história. Quando eu conheci, ele estava pedindo voto. Ele era candidato a vereador. Eu e Léia falei assim, Léia, não sabia o que era boy magia, né, naquela época. Foi em 2008. 2008. Não, 2008? Foi 2008, em 2008. Aí a gente estava no esquema quente. Aí eu falei assim, Léia, Fred, eu não sei em que eu voto. Eu falei, você vai votar no Igor? Aí ele assim, por quê? Ah, ele é bonitinho. A gente não sei em quem vai votar. Você ganhou 2 votos, viu? Eu só não vou falar o número porque não é mais o número dele, mas eu lembro o número até hoje. Era fácil também de decorar. Era só chegar na urna, digitar os primeiros números. 1111. 1111, era um monte de um. Era fácil de decorar também, mas esses foram os critérios. Léo Oliveira estava junto, que hoje é assessora da Unimontes. Esses foram os critérios escolhidos. Aí. Beleza, ajuda. Abre portas e dá voto. Léia também, se lembrando, essa grande jornalista, né? Muita amiga, gosto muito dela. Seria uma boa entrevistada também para hoje, porque ela tem muita história com relação ao jornalismo, nos tempos da TV. Ela vai ficar com raiva, né? Mas ela é dos tempos da TV Montes Claros. Aí, fica a dica. Léia, o convite está feito, viu? Ô Fred, você acha que só a TV tem um jornalismo ruim? A crítica pauta-se só mesmo na TV? Não, não. A televisão, ela por ter ser a maior arrecadadora de patrocínios, ser uma afiliada da Rede Globo, deveria dar o exemplo de bom jornalismo, pela estrutura que ela tem. Mas ela não dá esse exemplo. Agora, os jornais impressos de Montes Claros são de fazer qualquer pessoa ficar com vergonha de ler. Porque eles não praticam o jornalismo. Eles simplesmente, por exemplo, transformam os jornais para defender o prefeito e o jornal para atacar. Eles se transformam em releases positivos e releases negativos. Num tempo em que a internet dá notícia em tempo real. Antigamente a rádio era um veículo mais rápido, hoje é a internet. Hoje acontece um acidente, está no WhatsApp, está no Facebook. Aí você abre o jornal no outro dia, a mesma notícia está lá, sem o mínimo trabalho de aprofundar na informação. Então não tem sentido isso. O jornal impresso, se continuar do jeito que está, ele vai entrar numa linha de sem volta. Eles vão fechar. Justamente por esse motivo. Porque a internet hoje, você mesmo disse, é muito mais rápido, né? Velocidade da informação, e o jornal não acompanha. O que acontece, exemplo da revista Veja, já trabalho na Tempo. A Tempo é o bastião do jornalismo? Não, não é o bastião do jornalismo. A gente é uma revista mensal. Agora, qual que é o desafio? Eu vou ter que dar uma notícia de acusação contra um político, ou elogiar determinado político? Eu não vou poder fazer aquilo com o que já saiu. Eu vou ter que ter um mínimo de esforço de descobrir uma informação que ainda não foi dada. Porque notícia, Igor, é tudo aquilo que a gente ainda não sabe. Porque se você já sabe, não é notícia mais. Então esse é o desafio do jornalismo hoje em dia. Seja da televisão, seja do rádio, seja do jornal impresso e da revista Tempo. E é difícil fazer isso? Sim, é muito difícil fazer isso. Só que qual que é o grande problema? Os donos dos veículos de comunicação de Montes Claros, o Norte, Gazeta e Jornal de Notícias, não querem investir em profissionais, não querem investir em infraestrutura, não querem investir em equipamentos, não querem investir em jornalismo. Eles têm os jornais simplesmente para poder ou defender ou para achacar. Essa que é a grande história. Eles dependem de políticos para sobreviver. A Tempo também é assim? Mas lá você vai ver todos os políticos. Eu costumo comparar o jornalismo à prostituição. Se você é puta de um homem só, você é obrigado a deixar bater em você, te espancar e você aceitar tudo. Agora, quando você é puta de vários, você tem a liberdade para poder fazer o que quiser com eles. Até trair. Até falar mal deles. Porque se eles não quiserem, tem outros 4 que querem. Tem outros 5 que querem. Então o jornalismo é isso. Então eu falo assim, a revista Tempo é uma puta de vários. E aí ela consegue fazer o quê? Consegue ter mais liberdade para falar o que pensa. Porque se sair da mão de um, cai na mão de outros 4. E é puta de um só. Só fica na mão daquele. Aí é obrigado a apanhar, levar na cara, levar cuspida e aceitar. Essa é a imprensa de Montes Claros, infelizmente. Em relação ao colunismo social, você como jornalista, às vezes você pode opinar sobre isso.
Hoje, com o advento do Facebook, antigamente a pessoa participava de uma festa, de uma solenidade, pagava para aparecer no jornal, para colocar uma foto e tudo, para ter aquela autopromoção. Hoje, com o Facebook, você acha que o colunismo social teve uma queda? Olha, eu acho que a questão, a rede social democratizou. Hoje todo mundo tem seus 15 minutos de fama. Isso é um fato. Só que uma coisa é você colocar uma foto sua, ou a sua mãe colocar uma foto sua, a sua esposa colocar uma foto sua e te elogiar. A outra é ter alguém que forma opinião e que é considerado um colunista social de respeitado, colocar. Quando, por exemplo, se um Teodomiro Paulino colocar uma foto sua e elogiar você, é um peso. Porque o Theo, por exemplo, ele é uma unanimidade quando se fala em colunismo social. E isso ninguém vai tirar dele. O Theo é insubstituível. Tem novos colunistas sociais, tem os tradicionais também de Montes Claros, são respeitados, também são, mas não tem a mesma força de Teodomiro Paulino. É a mesma coisa da internet. Ele vai continuar tendo força no jornal porque ele está colocando a nota. E ele já está usando a rede social. Ele se adaptou. Ele já está usando a rede social. Outros colunistas sociais também estão fazendo a mesma coisa. Então eu acho que, eu não falo que a rede social ela veio enfraquecer o jornalismo ou o colunismo social. Veio fortalecer. Cabe o desafio como cada um vai ser usado. Porque Theo colocando uma foto sua, Gil colocando uma foto sua, JJ colocando uma foto sua, Maicon Tavares colocando uma foto sua, Magnus Medeiros colocando uma foto sua, elogiando e criticando, é bem diferente do que uma pessoa que não é conhecida colocar. Então ele vai continuar tendo prestígio nas redes sociais ou não. Tem que saber usar. Agora, por exemplo, com relação a pagamentos, que é muito comum a gente dizer que as pessoas pagam para ser homenageadas, todo mundo vai querer ter um diplominha de alguns colunistas, porque satisfaz o ego. Você tem um diplominha atrás de você, de um colunista tal que te homenageou. É uma massagem de ego, é como se você estivesse pagando uma terapia. Você começa a acreditar que você realmente é o melhor, mesmo você sabendo que não é. É assim, você não é o melhor, você pagou para estar lá na mesa. Né? Mas é bom pro ego, você vai tirar foto para sua mãe, por exemplo, minha mãe lá em Passos, pronto, ela vai acreditar que realmente eu sou o melhor da categoria, eu tirar foto com aquele diploma. É legal para isso, para ego. Aquele amigo nosso que não conhece os bastidores da sociedade, da política, também vai acreditar que a gente é o melhor e está recebendo o prêmio porque é o melhor. E a gente sabe que não funciona bem assim a realidade das homenagens do colunismo social. Isso aí de todos. Agora, e tem todo o respeito pelos colunistas, porque eles conseguem criar essa sociedade, movimentar as festas, movimentar a economia, os buffets, as lojas de roupa. Eles são importantíssimos, economicamente e socialmente. E no caso de Theo, politicamente. Theo é conhecido no Minas Gerais inteira. Ele entra em Brasília sem precisar se identificar nos lugares. A gente teve prova disso agora. Ele participou da posse de Raquel e ele conhecia os principais nomes da política. Então, assim, com rede social, sem rede social, ele vai continuar sendo Theo. Marco vai continuar sendo Marco, Gil vai continuar sendo Gil, JJ vai continuar sendo JJ. Mas tem que se adaptar. Rede social está aí para isso. A internet está aí para isso. Bem, chegamos ao fim do nosso programa Arquivo. Eu gostaria de agradecer Fred Mendes, jornalista, pela participação, por esse bate-papo descontraído que nós tivemos aqui hoje e reiterar que o espaço está aberto para a gente discutir mais temas relativos à comunicação de Montes Claros e novamente reiterar o agradecimento. E o espaço está aberto para você fazer suas considerações finais aí, a quem nos assiste, né? Igor, eu que agradeço e torço para que o seu programa seja um sucesso. Eu acho que, como a gente falou muito de rede social, eu acho que a rede social é isso, é democratizar o acesso a quem quer levar notícia, quem quer levar informação, de todas as cores, de todas as vertentes ideológicas, políticas, e esse espaço que você criou na rede social, que está começando agora, espero que fique e que dure e que tenha muita audiência, que tenha muitos views, muitas curtidas, muitos compartilhamentos. Para quem está assistindo a gente, eu vou encerrar como eu costumo encerrar minhas postagens, né? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, beijos e abraços para quem gosta dos dois. Tchau. Obrigado, Igor. É isso aí, gente. Até mais. Muito obrigado.